Bom, pessoal, vamos dar início aí a mais uma aula, que agora nós vamos abordar o conceito de deadlock, um conceito bastante comum quando se trata de sistemas operacionais, e nós vamos abordar ele nessa última parte, nessa parte de aulas do nosso módulo 2 de sistemas operacionais. Então vamos lá. Quando a gente fala de ambiente de multiprogramação, ambientes multiprogramados, a gente sempre fala em uma quantidade enorme de processos. Os processos estão solicitando recursos, né? Mas só que esses recursos existe uma capacidade finita dele, né? Existe uma capacidade finita de memória, RAM, por exemplo, são 8 GB, 12 GB. Existe uma capacidade finita de poder de processamento do processador. Existe uma capacidade finita de armazenamento, de acesso ao HD. Isso tudo são recursos, memória, processamento, armazenamento. São recursos finitos e processos em uma quantidade muito maior que estão solicitando esses recursos. Então, um processo solicita recursos. Se os recursos não estão disponíveis naquele momento, o processo entra em estado de espera, como a gente já viu aí naquela parte de estados de processos. Em alguns casos, um processo em espera não consegue mudar novamente de estado, então ele fica preso, né? Quando ele não consegue mudar de estado, ele fica preso naquele estado, porque os recursos que ele solicitou, algumas coisas de memória ou algo assim, memória RAM, memória principal ou processamento, são reservados para outros processos em espera. Então, percebam, às vezes, alguns processos vão solicitar recursos que já estão sendo utilizados. E aquele recurso que está em espera vai ficar esperando, vai ficar aguardando que aquele recurso venha a ser liberado. O que pode acontecer, justamente a situação que a gente chama de deadlock. Então, isso é o deadlock. É quando eu tenho um processo que solicita um recurso que está alocado por outro processo. E eles ficam nessa espera eterna, e essa espera que a gente chama até de espera circular. O deadlock também pode ser chamado de impasse. Dependendo de onde vocês forem dar uma aprofundada nesse conteúdo, vocês podem se deparar com o termo deadlock ou com o termo impasse. Se refere ao mesmo conceito em sistemas operacionais. Aqui nós temos uma exemplificação, um exemplo clássico do que seria um deadlock, né, ou um impasse. Nós temos um recurso, que seria essa via aqui completa, e teríamos aqui os processos, que seriam os carros que estão tentando acessar essa via. Porém, o que acontece? A via está sendo utilizada pelo processo 1, vamos supor que esse aqui é o processo 1, a via está sendo utilizado o cruzamento, né? Está sendo utilizado pelo processo 2, pelo processo 3, e eles estão o quê? Aguardando que essa via seja liberada, ou seja, um recurso seja liberado, para que vocês possam utilizar dela. Então, aqui nós temos o que chamamos de deadlock, quando temos um recurso que outros processos estão utilizando e ficam aguardando aí de forma indefinida quem é que vai liberar e quando é que vai ser liberado esses recursos. Então, essa é uma figura clássica que representa aí o conceito de deadlock ou impasse. Então, basicamente, o sistema é baseado em recursos disponíveis para a utilização do processo, né? Todo sistema operacional é baseado no quê? A quantidade de recursos que eu tenho e a quantidade de processos que vão solicitar aqueles recursos. Então, sob condições normais de operação, né, sem nenhum problema de impasse, de condições de corrida, um processo só pode utilizar um recurso obedecendo a seguinte sequência. Para funcionar tranquilamente, sem ocorrer nenhum problema, o processo ou o sistema operacional que vai alocar recursos a esses processos tem que atender essa sequência, que é a de solicitação. O processo vai perguntar se aquele recurso está disponível, né? Vai perguntar se o recurso está disponível. Se estiver disponível, ele vai para a operação de uso. Então, o processo pode utilizar lá o poder de processamento, vai utilizar a memória, alocação de endereço de memória, e depois de utilizado, ele vai para a liberação. Então, sempre vai seguir esse passo a passo se as condições estiverem todas em condições normais de pressão e temperatura dentro do sistema operacional. Então, vamos ver um exemplo, né, desse modelo de sistema. O sistema possui dois discos rígidos. Vamos supor a seguinte situação. O processo 0 e o processo P1 mantêm cada um controle de um dos discos e desejam obter controle do outro disco. Então, eles ficam tentando disputar. O processo 0 quer controle do disco 1 e o processo 1 quer controle do disco 2. E assim como o processo 1 quer controle do disco 1, o processo 0 quer controle do disco 2. O que acontece? Nós podemos utilizar o problema de semáforos, né? Nós vimos nas aulas anteriores relacionados aos semáforos, que seria para resolver alguns problemas.
Só que pode acontecer. Nós temos semáforo wait para o processo A, para o processo 0, né? Então, semáforos A e B são os nossos semáforos, vão ser utilizados para tentar resolver esses problemas. Inicializados todos com em 1. Então, o processo A vai esperar, e o processo 0 vai esperar o semáforo A, e o processo 0 vai esperar o semáforo B. E o processo 1 vai esperar o processo B, assim como o processo 1 vai esperar o semáforo A. Então, eles vão ficar nessa troca constante, o que pode ocasionar problemas aí de deadlock. Então, o que é que caracteriza um deadlock em si, né? Um deadlock os processos nunca terminam sua execução e os recursos do sistema ficam sempre ocupados. Então, isso é o que vai definir um deadlock. Processos que nunca terminam e os recursos ficam sempre ocupados, impedindo que outros jobs comecem a ser executados. Um fica esperando pelo outro, porém nenhum consegue liberar aquele recurso para que se possa dar prosseguimento à execução desse processo. Então, a situação de deadlock pode surgir nas seguintes condições. Vamos supor, quando ocorrer exclusão mútua, então toda vez que ocorrer esses 4 itens, exclusão mútua, posse e espera, inexistência de preempção e espera circular, eles vão caracterizar um deadlock. Toda vez que ocorrer esses 4 recursos aqui simultaneamente, eles vão ocorrer, vai ocorrer o deadlock em si dentro do sistema operacional. Então, o primeiro deles é a exclusão mútua, né? Apenas um processo de cada vez pode usar o recurso. Posse e espera, um processo em posse de um recurso pode esperar para adquirir recursos adicionais em posse de outros processos. Então, ele fica lá com aqueles recursos até que eles sejam executados totalmente, e enquanto está executando, pode solicitar outros recursos. Inexistência de preempção, ou seja, não preempção, aqueles conceitos que nós vimos também anteriormente, que é quando eu não posso interromper a execução de um processo. Ele começou a ser executado e ele só vai terminar quando o recurso que ele solicitou for atendido totalmente. Então, quando não tem preempção, né, inexistência de preempção, a gente chama que o recurso é não preemptivo. Então, ele vai entrar no recurso, no processador, por exemplo, vai executar até que termine. A preempção seria a interrupção. Ele poderia ser dividido em pedaços, como nós vimos nos algoritmos FIFO, SJF e Round Robin, que nós vimos a aplicação da preempção ou não. E a espera circular é quando um processo fica aguardando por outro processo que está em um recurso e o recurso fica solicitado por outro processo. Então, vamos ver aqui, ó. Processo P0, P1 e Pn, né, onde P0 aguarda um recurso de posse de P1. Então, P0, ó, que é o recurso de P1. Mas só que P1 está possuído, está contido com esse recurso. E P1 aguarda por um processo em posse de P2. E assim eles vão aguardando, um processo fica aguardando o outro até que chega em Pn e aguarda um processo de P0 de novo, que era lá do começo. Então, por isso que a gente fala que é uma espera circular. Lá, quando eu chegar no último processo, ele vai estar solicitando o primeiro recurso e fecha esse ciclo de espera. Para entender melhor essa questão dos deadlocks, nós vamos ver algumas representações em forma de gráfico. Então, os deadlocks podem ser descritos com mais precisão em um gráfico orientado chamado grafo de alocação de recursos do sistema. O grafo é composto por vértices e arestas, vértices V e arestas A. O vértice V são compostos pelos processos e pelos recursos. Então, além das arestas, né, de solicitação, que vão ser as nossas setas, vai ser assim, ó. Uma aresta, ou seja, uma seta de um processo para um recurso, vai ser a solicitação. Então, um processo, quando tiver a setinha assim indicando, ó, está solicitando aquele recurso. E a aresta de atribuição é quando eu tiver um recurso que está apontando para um processo. Então, aquele recurso está atribuído para o processo. Quando eu falo que a seta está de um processo para um recurso, eu digo que ele está solicitando. Então, PI está solicitando aquele recurso. Quando eu tenho uma seta saindo do recurso para o processo, do recurso J para o processo PI, eu estou dizendo que ele está atribuindo o recurso. Então, um exemplo. Esse círculo vai representar o processo e esse quadrado vai representar o recurso.
Nós temos aqui três processos e 4 recursos, e nós temos essa indicação. O processo P1 solicita o processo R1, o processo P2 solicita o processo P3, né? Então aqui a solicitação, concede o processo por recurso, a solicitação. O recurso R1 está atribuindo, aqui a atribuição para o processo P2 e assim sucessivamente. Então, ele fala aqui das instâncias do recurso, né? Cada uma está definida aí. Vamos ver a elaboração desse gráfico agora. Lembramos que aqui nós temos os processos P1, P2 e P3. E nós temos os recursos R1, R3 e R2. E o R4 está aqui deslocado, está fora do ciclo, né? Neste caso, nós não temos a representação de um deadlock, porque nós não temos uma espera circular. O recurso R2 está alocado para o processo P1, o P1 está solicitando o recurso R1, o R1 está alocado para o processo P2 e o R2 está alocando recurso para o P2 e o R3 está alocado recurso para o P3. Então, essa aqui é a situação. Nós não temos um ciclo fechado de recursos aqui, não temos um ciclo fechado dentro desse gráfico. Agora nós temos a situação que vai ocorrer o deadlock. Por quê? Eu tenho um recurso que está sendo alocado para um processo, eu tenho um processo que está solicitando um recurso, eu tenho um recurso que está alocado para o processo P2 e o P2 está alocado para o processo R3 e assim como o P3 está solicitando o processo R2. Então aqui nós temos o que? Percebo que fechou o ciclo aqui. E nesta situação vai ocorrer um deadlock. Mas nem sempre que a gente vê um gráfico com um ciclo fechado, quer dizer que ocorreu um deadlock. Nesta situação, sim, nós percebemos que ocorreu um deadlock. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de aparentemente um ciclo fechado. Mas na situação aqui onde eu tenho o R2, o recurso R2 está alocado para o processo P4, ele pode ser desalocado e essa seta pode vir aqui para o processo P3 para cá. Feito isso, ele vai ter o seu recurso liberado e vai dar fim à espera circular. Então, ter um ciclo fechado ou uma espera circular é condição para um deadlock, mas não é uma condição obrigatória. Pode ser que tenha um ciclo fechado e não tenha um ciclo de deadlock. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver mais definições sobre deadlock.